Com um nome enigmático, o recém-inaugurado Museu do Livro Esquecido ocupa um casarão histórico no coração de São Paulo. E o Entre Linhas foi conhecer o espaço e a proposta museológica dessa nova atração na agenda cultural da cidade. Pedro, qual é a origem do Museu do Livro Esquecido? O Museu do Livro Esquecido vem justamente do momento que a gente está vendo de tudo passar para o mundo digital e para a nuvem. Aqui no museu a ideia é ser um centro de referência para a história do livro, especialmente para o livro físico. Então lembrar que a gente pode, por ser um objeto físico, a gente pode literalmente esquecer em casa, no ônibus, no metrô. E também histórias do mundo do livro e da história da literatura que são esquecidas. Então isso fica bem presente no logo do museu, em que é um pescador resgatando um livro do fundo de um lago, por exemplo. E como é que isso se materializa aqui no espaço? Se materializa primeiramente no acervo e nas exposições que exploram esse acervo. Então, na exposição inaugural, que se chama Solidão e Escrita Pioneiras, 3 autoras foram selecionadas e o fio da solidão passa por todas elas. Em primeiro lugar, a Carolina Maria de Jesus, é a mais recente da exposição. Depois, a Teresa Margarida da Silva Horta, que é a primeira escritora de um romance em língua portuguesa. E depois a Christine de Pizan, que é uma autora medieval, foi a primeira a conseguir sobreviver a partir da própria escrita. Se for pegar a biografia de cada uma delas, a gente pode perceber como a sensação de deslocamento e de solidão foi o motor para elas se darem ao trabalho de escrever. Então a gente quis pegar um recorte assim transversal no tempo, em que essa característica unisse as 3. Então o percurso começa pela Carolina Maria de Jesus, que talvez seja a autora mais conhecida. Sim. É uma autora mais contemporânea, né? E como é que essa história dela se conecta com a história das outras 2 escritoras? Então, a Carolina Maria de Jesus, como você sabe, vivia na favela do Canindé e vivia da catação de papel e escrevia nesses cadernos que ela encontrava na catação de papel. E ela registrava muito de como escrever para ela era essencial para ela sobreviver. Inclusive, ela se mataria se não pudesse escrever. Ela escrevesse uma dedicatória de livro. O grande livro dela é O Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo, que foi feito a partir dos diários que ela ia escrevendo. Em 1960, ela publicou o livro. Fez bastante sucesso, foi esquecido por um tempo, hoje em dia já é bastante conhecido, está na lista de muitos vestibulares. Então ela tem essa relação muito intensa com a escrita, essa sensação de deslocamento. A gente tem uma primeira edição do Quarto de Despejo, justamente, autografada por ela. A dedicatória é de setembro de 1960, o livro foi impresso em agosto de 1960. Então, um mês depois do livro ter sido impresso, provavelmente uma sessão de lançamento, uma sessão de autógrafo. Descendo, a gente apresenta a 3ª edição do livro da Teresa Margarida, aí já em Portugal do século XVIII. E o interessante dela é que ela não assinou a própria obra, porque se ela assinasse, ela sofreria perseguição da censura que existia na época. Na obra, está como se o Alexandre de Gusmão tivesse usado esse pseudônimo. Então, a obra é atribuída ao Alexandre de Gusmão, que teria assinado a obra com o pseudônimo, mas o pseudônimo contém, na forma de anagrama, a verdadeira identidade da dela. autora. Exatamente. É uma coisa absolutamente mirabolante, né? Sim. E o curioso é que perceberam na própria época, saiu em jornal, mas como a informação não corria tão rápido como hoje, só quem pesquisasse, procurar saber, ia ficar sabendo que ela era a verdadeira autora. Então ela disfarçou o nome sob um pseudônimo. E terminou a vida presa num convento, porque ela cobertou o casamento ilegal do filho. Então, nesse caso, por exemplo, a gente já pode perceber que nos 2 casos a mulher teve que dar uma volta para conseguir escrever e, enfim, publicar a sua obra. Em contextos muito diferentes, com questões diferentes, mas o que chama atenção é que essa força interna foi maior do que o contexto. Agora, por que ao lado do livro dela tem também o livro do Matias Aires, que é considerado o primeiro filósofo brasileiro? Exatamente, foi uma figura de destaque também na própria época e está na exposição por ele ser o irmão mais velho dela. Então a gente trouxe aqui para ilustrar essa educação diferenciada que eles tiveram, contribuiu para esse pioneirismo dos 2 e também por causa de uma passagem biográfica deles em que eles brigaram na disputa de herança da família. O Matias Aires tem qual obra exposta aqui? Reflexões sobre a Vaidade dos Homens. Que é a mais conhecida das obras dele. É a mais conhecida, é considerado o primeiro filósofo brasileiro e, curiosamente, publicou o Reflexões no mesmo ano que a irmã, 1652. Aqui a gente expõe uma edição do século XX. Ou seja, o museu estabelece uma espécie de conexão, né, de vasos comunicantes entre os livros, né? Sim, essa é a ideia, inclusive para as exposições futuras e sempre se comunicando com o que já foi apresentado. Indo para a terceira sala, a gente vê 2 livros expostos da Christine de Pizan.
Christine de Pizan viveu no início do século XV, na França, saiu da Itália ainda criança, foi para a corte de Paris com o pai. O pai dela era o astrólogo do rei da França, então ela tinha acesso à biblioteca da corte e recebeu uma educação diferenciada do pai. Tudo isso contribuiu para ela ser a primeira autora profissional, ou seja, conseguir sobreviver a partir da própria escrita. Tomando como ensejo a história da Christine de Pizan, a gente fala de como era a produção de um manuscrito na Idade Média. Então, como era antes de Gutenberg, ela tinha que copiar tudo à mão. Se ela quisesse vender essas obras, tinha que copiar ou encomendar para um copista, geralmente um monge, fazer esse trabalho. E era isso que ela fazia. Ela coordenava um escritório de cópia de obras, inclusive as iluminuras, que são as ilustrações da época. A gente apresenta uma delas em que se mostra a visão que a Christine teve da justiça, a razão e a prudência. Ela dizia que se via sozinha na biblioteca procurando algum livro que tratasse as mulheres em pé de igualdade com os homens. Ela não encontrou esse livro, então decidiu escrever por conta própria. No momento de escrever, ela teve essa visão em que essas 3 damas apareceram e ela conversava com essas mulheres. E elas aparecem muito na iconografia da época, e a gente traz isso aqui para a exposição. E um fio que passa toda a história da Christine é justamente a solidão. Ela ficou viúva aos 25 anos de idade, então ela se lamenta muito dessa solidão nos poemas que ela produzia e em toda a obra. Esse foi, de certa forma, o combustível para ela escrever. E o que está exposto dela? 2 obras mais recentes, mas contêm reproduções da iconografia da época. São 2 obras em francês, uma delas é uma história da literatura francesa do fim do século XIX, contém uma reprodução da Christine escrevendo no seu escritório, e a outra é uma coletânea de poesia provençal, já mais recente, também ilustrada com um poema da Christine e uma imagem. Esse poema é lido no aparelho de audioguia que a gente disponibiliza aqui no museu para os visitantes escutarem. E aqui a gente pode manusear cópias facsimilares do livro da Christine de Pizan. Exatamente. Aqui a gente trouxe reproduções dos manuscritos da época, que estão na Biblioteca Nacional da França. Então as pessoas podem observar como era um manuscrito da época da Idade Média. Ver a variedade de caligrafia, de iconografia, ela oferecendo o escrito para quem encomendou, por exemplo. E o que o visitante encontra ao entrar aqui? O museu abre aos finais de semana e o visitante, quando chega aqui, se surpreende muito com o valor histórico da casa, que por si só é uma atração. Então a gente combinou a idealização do museu voltado para a história do livro com uma casa histórica que também traz em si essas marcas do tempo, o que dialoga muito com o acervo, com os livros antigos, e os visitantes ficam interessados por isso. A casa é de 1924, foi projetado pelo arquiteto Felisberto Ranzini para ser a residência dele e da família. Ele veio para o Brasil ainda criança, vindo da Itália com a família, e se tornou um arquiteto autodidata aqui. Integrou o escritório do Ramos de Azevedo em 1904. Fez parte de projetos muito importantes da cidade de São Paulo. Pedro, esse mobiliário aqui é original da casa, ele pertence aos curadores. E de onde vem o acervo de livros? O mobiliário ele não estava originalmente na casa, é um mobiliário principalmente antigo, mas veio para compor o museu. Então ele veio já junto com a idealização do museu. O acervo de livros, ele vem principalmente de doações, tanto dos proprietários como de visitantes também, que a gente já está recebendo, e de uma política de aquisição, de compra de livros que o museu tem. O acervo se divide em 2 vertentes principais. A gente tem os livros mais antigos, que são importantes para a história da tipografia, então dicionários antigos, livros de literatura assinados, também uma parte mais acadêmica voltada para a história do livro. Então, história de bibliotecas, história da tipografia, história da bibliofilia, encadernação, todos esses temas diretamente relacionados ao mundo do livro. Os livros podem ser consultados por quem visita? Existe alguma marcação especial para isso? Como é que funciona? Sim, atualmente a gente está fazendo catálogo. Quando o catálogo estiver pronto, vai estar disponível para o público marcar um horário, agendar e poder vir aqui na casa pesquisar, consultar esses livros. Por enquanto, a gente aceita requisições por tema. Então, a pessoa diz que está interessada em algum tema e, a partir daí, a gente sugere algum título. Se a pessoa tiver interesse, a gente marca um horário aqui na casa. Na parte externa, a gente recompôs o quintal conforme era originalmente. E também lá a gente tem um artefato curioso, que é uma plaquinha que indica a antiga bica de Santa Luzia. Essa bica foi aberta em 1791, era uma das 6 fontes da cidade de São Paulo e perdurou até 1919. E tem um episódio histórico que aconteceu nela, envolvendo a Domitila de Castro, a futura Marquesa de Santos, em que ela estava com um amante na fonte, o marido viu e esfaqueou ela na coxa.
num período em que ela estava grávida. A partir daí eles brigaram e um século depois a fonte foi fechada por constatarem que estava poluída. O escritor, o Alberto Rangel, que registrou esse fato, disse que a fonte ficou poluída pela vergonha de ter visto tal acontecimento, a facada na Domitila de Castro. O livro que eu escolhi indicar foi o Escravidão, do Laurentino Gomes, e eu escolhi indicar esse livro porque eu acho importante as pessoas saberem como foi o passado do Brasil, do momento da chegada dos portugueses aqui até a abolição da escravatura pela princesa Isabel. Eu gosto muito de uma autora que eu não vejo tanto falando dela aqui no Brasil, que ela chama Abby Jiménez. Ela escreve sobre romance, que é um tema que eu gosto bastante, só que ela escreve de um jeito muito único e profundo. A série dela que eu mais gosto chama Parte do Seu Mundo. Eu recomendo demais essa série para quem gosta de romance, mas também com uma certa profundidade. O Entre Linhas de hoje fica por aqui. A gente termina lembrando da escritora Carolina Maria de Jesus. Nascida em 1914 em Sacramento, na região mineira de Araxá, Carolina Maria de Jesus viveu na favela Canindé, na zona norte de São Paulo, e enquanto sobrevivia como catadora de papéis, escreveu Quarto de Despejo, obra de 1960 que tornou a escritora, morta em 77, uma referência para a literatura negra e periférica no Brasil. Até a semana que vem. Nos becos da favela do Canindé, em São Paulo, Carolina Maria de Jesus usou sua paixão pela escrita para contar a vida de quem, como ela, vivia abaixo da linha da pobreza, lutando pela própria sobrevivência. A vida do favelado é uma vida indigente, uma vida de sofrimento para todos. E aconselho a todos a não procurarem ser um favelado, tá? A favela é duro de aguentar. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi publicado em 1960, com o auxílio do jornalista Audálio Dantas. Eu fiz um trabalho de compilação, respeitando rigorosamente as coisas que ela escrevia em seu diário, inclusive a ortografia. 100 mil exemplares vendidos em 3 anos, um recorde para a época. É bom porque eu estou em contato com o povo, eles estão reagindo bem, estão vendendo bem, e querem saber o problema dos favelados, porque eles querem acabar com isso, sabe? Quer melhorar a vida dos coitados lá, sabe? Carolina saiu da favela para uma casa de alvenaria, que deu nome a outro livro, O Diário de uma Ex-Favelada. Carolina escrevia nos cadernos que encontrava no lixo a realidade de uma mulher preta, solteira e mãe de 3 filhos. A escritora morreu aos 62 anos de parada respiratória por conta da asma que tinha desde criança. Em vida, Carolina ainda publicou mais 2 romances. Nenhum repetiu o sucesso de Quarto de Despejo, que foi traduzido para 13 idiomas e publicado em mais de 40 países. Sou feliz. Tenho desejo de relatar porque não sou feliz, mas não posso divulgar o que me cerceia. Não posso citar como é que meus filhos me tratam. Não posso criticá-los. Tenho que receber as suas insistências sem divulgar. Se sou feliz ou não. Fico indecisa, como se estivesse numa encruzilhada. Aqui tem muito sossego, muita tranquilidade, os vizinhos bons. É muito bom morar aqui. Gosto das terras, de plantar e tudo. Minha paixão agora é a terra. Lavoura, plantar, cuidar de tudo. É isso. Que bom te levantar de manhã e ter o que comer, né? Isso é tudo na vida.